Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta na nossa disciplina Indicadores Hospitalares de Gestão. Vamos falar agora na unidade 3 sobre o processamento, dos indicadores, a coleta, o tratamento e a fonte de dados. É muito importante reconhecermos que os indicadores, como vimos nas unidades anteriores, os indicadores eles servem como referência, como parâmetros, para que qualquer instituição, clínica, hospital, laboratórios, tenham ali um norte para que possam seguir, caminhar com a própria gestão, onde podemos controlar recursos, avaliar, controlar, desenvolver, recursos financeiros, recursos humanos, patrimoniais, também assertividade no atendimento, segurança do paciente e métricas em geral que são importantes para qualquer instituição na área da saúde. Pois bem, na unidade 3, da nossa disciplina, nós vamos contemplar aqui a ideia, de como a gente coleta os dados, na verdade, e como a gente trata os dados e de que forma a gente vai extrair essas fontes de informações para que nós possamos montar os indicadores. Quando eu falo montar o indicador, na apostila, no seu material aí, você vai observar que eu coloco alguns exemplos para vocês de indicadores importantes, da área da gestão da saúde, tá? Na gestão hospitalar, por exemplo, a gente está contemplando falando hospitalar, mas a gestão de um modo geral, ok? Na área da saúde. Pois bem, então, para que seja um indicador confiável, o que é um indicador confiável? É aquele indicador, ou seja, é algo que eu tenho a convicção que os dados não sofrem vieses, eles não estão prejudicados por algum erro de coleta, um erro de interpretação desse dado, porque veja comigo, um gestor para tomar uma decisão, ou equipe, corpo de gestores para tomar uma decisão, ele precisa ter uma informação fidedigna. E aí o indicador, ele precisa ter um padrão fidedigno para que o gestor tome essa decisão. Então é importante que os indicadores hospitalares, o indicador da gestão hospitalar, ou da gestão clínica, gestão laboratorial, gestão da saúde, esses indicadores eles precisam ser validados, eles precisam ser confiáveis, eles precisam de fontes confiáveis. E para que isso aconteça, normalmente, a gente trabalha com padronização. A padronização permite que nós façamos as coletas de uma forma mais assertiva. Porque, veja só, eu estou chefe do plantão aqui do dia X, aí eu vou coletar o número de pacientes que saíram de alta, por exemplo, se for uma unidade hospitalar, que a gente liberou a alta nesse dia. Aí eu uso um método. Aí amanhã o plantão é do meu colega. Aí meu colega utiliza outro método. Aí deixa eu passar alguma coisa, a informação que ele pega de hora tal a hora tal. E aí eu já pego em outro tipo de horário. Veja, pode ser que em algum momento eu perca dado, perca informação. Estou dando um exemplo, mas existem indicadores de várias modalidades aqui. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Então a coleta das informações, o tratamento, a fonte de dados, ela precisa ter uma padronização, é o primeiro ponto, tá? Posso fazer isso de maneira manual? Posso. Hoje a informação por meio eletrônico, por meio digital, ela já é muito mais utilizada, Nós estamos numa era tecnológica. Então, eu dei exemplo, inclusive, na unidade 2, de que quando um cliente chega num laboratório ou num hospital, um paciente chega em alguma clínica, o que acontece ali? O primeiro ponto ele não é pegar aquela senha lá por meio eletrônico, digita um número lá, ou digita o CPF ou o nome, cadastra ali para fazer a triagem, tudo eletrônico. Então, desde o momento que ele puxa aquela senha, aquele número vai ser acompanhado, vai ser um rastreio interno, isso já é um indicador, para você ter uma ideia. Então, esse método de coleta é um método eletrônico. Então, a forma de coleta que você está observando aí, quando você mesmo já deve ter tido essa experiência, vou lá no laboratório X, vou coletar meu sangue. O primeiro lugar que você chega é pegar uma senha que tem um painel eletrônico. Ali já está rastreando o tempo que você chegou, o tempo que você foi atendido. Isso se transforma em indicadores, e que são importantíssimos. Quem é que gosta de ficar esperando mais do que 20 minutos? Já viu no banco? O banco tem esse indicador, que fala lá, vai lá no banco X lá, Banco do Brasil. Hoje com a gente não vai no banco, é tudo eletrônico. Mas poucas vezes a gente vai ao banco. Então, mas você chega lá e fala, tempo de espera em média 30 minutos, tem uma plaquinha.
e você fica 40 minutos, dependendo do dia, né? Ou mais, né? Então, veja, se fosse medir esse indicador, fosse mensurar, e isso gerasse uma punição, por exemplo, não teria esse tempo todo de espera, teria mais funcionários, colaboradores ou sistemas trabalhando, não é? No banco. E não, na saúde é bem diferente, porque você precisa medir, você precisa mensurar, certo? O indicador certinho, coletar, mensurar isso, tratar esse dado, porque o paciente ali, ele não tem que ficar muito tempo, ele não deve ficar muito tempo esperando. Quanto mais agilidade, mais atendimento. E quando a gente fala de serviço privado, mais atendimento significa maior lucratividade para o serviço, né? O serviço público não pensa em lucratividade, mas ele pensa em eficiência, e é necessário ter eficiência. Muito bem. Então, essa coleta aí já passa a ser eletrônica hoje, nesse século, né, que estamos falando. Com a coleta eletrônica, o viés diminui, porque eu tenho menos chance de erro, né? Apesar de ser suscetível a erro, né? Ou falhas, ou, né? Assim, mas é bem menor do que se eu fizesse a coleta manual. Imagina você ter a sua secretária lá, né? Ou em um hospital, alguém que ficasse toda hora coletando, você chegou que horas, né? Ah, coloca aqui. Ah, agora, e se alguém esqueceu? Foi no banheiro, aí pulou. Veja, eu posso ter uma interferência se for um indicador de tempo de espera, por exemplo, na recepção, né? Então, nesse sentido, né, os indicadores eles precisam ter a coleta adequada, mais eficaz, eficiente possível, né? Os dados precisam ser fidedignos, certo? E bem trabalhados. Hoje, nós temos uma situação que passou a valer, né, no Brasil aí, já existia esse projeto antigo e tal, mas ele passou a valer recentemente. Nós temos aqui um negócio chamado LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação, essa lei, ela é bem ampla e muitos estabelecimentos precisaram se adaptar para isso. Ainda hoje existe alguns que não se adaptaram totalmente, mas já é meio que implícito isso, né? Então, esse tratamento de dado aí, né, a legislação, nesse caso, não vou entrar no âmbito do direito, que não é a minha área, né? Mas a gente precisa entender que essa lei, ela pode levar para nós um problema se a gente não a cumprir. A lei é para ser cumprida, é verdade. Mas se a gente não executar o nosso trabalho de forma conforme a lei, a gente está incorrendo em desobediência à lei. E quando a gente faz isso, a gente fica sob júdice, sob risco, na verdade. Ok? Não estou te dizendo que vai acontecer, não é isso, mas a gente está sob análise, ok? Então, o paciente ele tem direitos sobre a coleta de dados dele, sobre as informações, como a gente vai usar os dados sensíveis desse paciente. A lei explica lá quais os dados sensíveis desse paciente, né? São informações muito pessoais dele, são dados sensíveis. Não esqueça de que os indicadores, eles são normalmente para o ambiente interno, ok? Mesmo assim, para o ambiente interno, ele precisa... Quando eu falo isso, o indicador não vai ser demonstrado para pessoas que não são da organização, são pessoas de dentro da organização. Mas mesmo assim, a lei de proteção de dados, ela diz isso, que a gente precisa ter cuidado com as informações sensíveis e, normalmente, o paciente tem que autorizar a gente utilizar isso e armazenar num campo nosso de local de armazenamento. Esta é a palavra, melhor dizendo. Então, por que a gente precisa prestar atenção nisso? Porque, Deus me livre, essa informação vaza, não é? E ela está sobre os seus cuidados ali. Você é o gestor, você é a gestora, você é responsável por isso, né? Em uma unidade hospitalar, um laboratório, uma clínica. Se essa informação sai desse ambiente e o seu paciente não autorizou nada disso, ok? Então, essa informação hoje precisa ter esse cuidado aí com a legislação. Então, muitas dessas instituições de grande porte, hospitais, por exemplo, já existem tratativas nesse sentido. Eles se protegem nesse sentido. Obviamente, clínicas pequenas, que é onde a maioria de nós, quando a gente começa a trabalhar na saúde, a maioria de nós começamos com clínicas pequenas, né? E hoje existe essa condição, né? De adotar protocolos de confidencialidade, protocolos de proteção cibernética, porque você pensa, você colocou lá um paciente numa ficha eletrônica, e de repente vazou esse dado eletrônico de todos os seus pacientes com endereço, com nome, CPF, qual a patologia, tipo sanguíneo, por exemplo, são dados sensíveis, tá certo? E essa informação saiu do seu ambiente, por acaso. Por isso que a gente tem que adotar
proteções eletrônicas. Então, os indicadores, muitas vezes, eles vão utilizar essa base de informação. Quando eu falo assim, base de informação, são bases estatísticas. Os indicadores são estatística pura, pessoal. Então, base de informação, por exemplo, quantos pacientes do sexo feminino? Aí eu vou ter lá. Idade. Da onde que eu pego esse dado? De uma ficha de alguém. E esse alguém é um paciente que tem dados sensíveis a ser tratado. Então, o indicador, às vezes, ele vai puxar um dado sensível e que a gente tem que tomar cuidado de como a gente está puxando esse dado, da onde a gente está retirando. Tá certo? Então, na unidade 3, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é sobre coleta, tratamento e fonte de dados. As fontes de dados são aquelas que a sua empresa, o seu laboratório, o hospital, a clínica onde você está, coletou. Ok? Então, essa fonte de dados vem dali. E, segundo, ela precisa, né, ter uma coleta justa, adequada, e ela precisa também ter um tratamento dessa informação. Onde é que está o tratamento da informação? Quando a gente faz a coleta, a gente vai ter que fazer as bases estatísticas. Esse tratamento da informação é o que vai dar o fundamento para o nosso indicador. Muito bem. Na unidade 3, basicamente é isso. E nos vemos na unidade 4.